Boa noite, queridos. Que a graça e a paz nos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus, amém? Você já olhou para essa pessoa do seu lado, dizendo para ela: que bom que você está aqui. Como é bom estarmos aqui em unidade de fé, queridos. Como é bom termos sido escolhidos por Deus, porque antes de imaginarmos em estar aqui, Ele já havia estabelecido isso na eternidade. E Ele trabalhou nos nossos corações para que nós pudéssemos dizer sim. Sabe, eu sou grata a Deus por esse privilégio, porque nós poderíamos estar em tantos lugares, mas Ele nos escolheu para estarmos aqui aprendendo dEle, que é manso e humilde de coração. E quanto mais conscientes nós nos tornamos da presença dEle, do amor dEle, da graça dEle, mais rendidos, queridos. Porque eu tenho dito que a sabedoria é como uma vela no escuro. Você acende e você observa alguma coisa à sua volta, mas tem tanta coisa ainda para ser explorada e para aprender. E é por isso que, ao olhar para Jesus, nós devemos aprender com Ele sobre mansidão e humildade. A humildade fala da nossa realidade humana, homens feitos da terra, humus, do pó. Mas nós temos a essência, e é sobre essa essência que nós queremos repartir com você nessa noite. Falar de sede e falar de fome é falar do vazio existencial de toda a humanidade. É falar de alguém e não de algo, porque se existe algo que pode matar a nossa fome e a nossa sede, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: você está com fome e sede? Você é bem-aventurado. Porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Não existe saciedade em outro lugar. Você não vai encontrar satisfação fora da presença dEle, porque nós fomos criados para Ele. Repita assim comigo: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então fora dEle ninguém pode viver. Apenas existir na ânsia de encontrar a verdade e ser verdadeiramente livre. Tem sedentos e famintos aqui? Bora lá, Mateus, me ajuda aí. Gente, eu gosto muito de ter um fundo musical, porque eu estudo bastante sobre a mente, sobre a alma, e eu sei que nós somos roubados pelas distrações. As crianças, vamos unir a sua fé a mim, então? Vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos nessa noite mais uma vez, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui. Nós sabemos que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem, é o que o Senhor tem. Então derrama sobre os nossos filhos, através dos professores, que eles possam ser iluminados em seu coração com a verdade, que eles possam reconhecer a paternidade do Senhor, e que eles possam crescer em graça e em conhecimento, para que o teu nome seja glorificado. Da mesma forma, Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa noite, porque desejamos aquilo que está no Teu coração. Nós entramos em linha com o céu, concordando com a Tua vontade, que seja na terra como é no céu. Pai nosso, nós desejamos o pão que o Senhor tem para matar a nossa fome. Nós desejamos a água da vida que nos satisfaz. Em nome de Jesus, conforme a Tua vontade, nós Te permitimos querer e realizar são teus, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Bom, se tem algo que chama muito a minha atenção, é falar sobre sede e fome, porque a clarificação da verdade no meu coração foi maximizada quando eu compreendi a justiça de Deus em Cristo Jesus. A maioria de nós viemos de um passado de muitas injustiças. Passamos por situações adversas. Eu, por exemplo, não conheci meu pai biológico. Passei por várias situações desastrosas na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. E isso fez de mim alguém sedenta e faminta por justiça.
porque eu olhava para mim e me via alguém injustiçada. Eu não achava justo aquelas questões que haviam acontecido comigo. Mas esse anseio que havia em mim só poderia ser satisfeito através de Cristo Jesus. Queridos, é tão maravilhoso quando nós entendemos o que Jesus disse logo inicialmente no seu ministério: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Porque toda a humanidade tem fome e sede de amor, tem fome e sede de Deus. A maioria das injustiças que foram cometidas contra nós foi por conta da ausência de amor. E se o amor é uma pessoa, se o amor é Deus, faltava a consciência de Deus. E é por isso que Ele enviou Jesus, que não é apenas o caminho, não é só a verdade, mas é a vida. E é impossível você viver plenamente sem conhecer a Jesus. E a maioria de nós, dentro desse vazio existencial, olhando para todas as injustiças que cometeram contra nós, buscamos em lugares que não podemos encontrar. E ao invés de nos tornarmos frutíferos, porque a Bíblia diz que abençoados nós devíamos frutificar, multiplicar, encher a terra e dominar, sim ou não, igreja? Mas quando nós nos vemos dessa forma, quando nós não temos a perspectiva de Deus para as nossas vidas, nós não nos vemos abençoados. E ao invés de frutíferos, nos tornamos frustrados. Deus deseja nos encher tanto dessa consciência da verdade, da presença, do amor dEle, para que nós possamos transbordar. Eu tenho dito aqui nesse lugar: aquilo que enche é para você, mas o que transborda não te pertence. Por isso que Jesus disse: é verdade que o ladrão veio. No passado ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas eu vim, disse Jesus, para trazer vida, e para que vivam abundantemente. Mas não existe abundância, querido, sem a consciência de quem nós somos. E a Bíblia diz que Ele se fez pecado, para que nós fôssemos justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Justiça é igualdade. Igual Ele é nesse mundo, somos nós também. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Mas para que nós possamos viver nessa máxima, queridos, nós precisamos nos ver como Ele nos vê. João capítulo 1 diz que a todos Ele deu poder de serem feitos filhos. O poder está em nossas mãos, mas a decisão de ser ou não é minha e é sua. E quando você olha para Jesus como filho de Deus, você percebe qual é a atitude de um filho. Um filho que entende o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo supera. Porque ele sabe que ele é amado, ele não precisa buscar isso em pessoas, em coisas e em títulos. Mas a gente vai falar sobre isso através da vida da mulher samaritana. Bora comigo? Abra sua Bíblia aí. João capítulo 4. Vamos começar a partir do verso de número 4. O tema dessa noite é preenchendo a sede da alma. Porque o teu espírito, quando encontrou a verdade, ele reviveu. Mas a sua alma, se não tiver sendo guiada pela consciência que é a verdade, vai continuar vazia, buscando em pessoas, em lugares e em coisas, aquilo que ela não acredita que já tenha. Faz sentido isso para vocês? João capítulo 4, verso de número 4. Coloca para mim na versão NVI, por favor. Cutuca esse irmão e fala assim: querido irmão, atente o seu coração, porque papai vai nos pegar de jeito. E sabe, queridos, eu tenho entendido algo tão lindo em Deus, porque nunca acaba, né? É profundo, profundo, e Ele estava ministrando ali comigo: vai mais fundo, vai mais fundo, porque quanto mais fundo você vai, mais alto eu vou te levar.
Eu disse, Pai, mais fundo. Ele porque é nas profundezas que estão os tesouros do conhecimento e da sabedoria de quem eu sou. Querido, não dá mais para ser raso. Sabe, tem água que dão nos artelhos, tem água que dão nos joelhos, mas tem água que dão nos lombos, e é você quem decide o nível das águas que você quer entrar. E quanto mais profundidade, menos controle, mais dependência. E essas situações que sobrevêm sobre nós, sabe essas aí que você fala, meu Deus, eu não vou suportar? Elas são simplesmente para nos mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Quantas situações você pensou assim, eu não vou suportar? Chega, Jesus, eu não vou aguentar. E no último momento você viu o livramento e a mão dele. Sabe por que isso acontece? Para você deixar de acreditar na força do seu braço e você confiar naquele que é a fonte da sua vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor? É sobre isso a vida, querida. É por isso que a gente passa pelos processos, para aprender com Ele sobre dependência, sobre entrega, sobre renúncia. Ele não quer tirar nada de você. Ele quer que você aprenda a entregar. Jesus disse o seguinte certa feita, a minha vida ninguém tira, eu vou lá, adoro. Você está pensando que Deus quer tirar alguma coisa de você? Não, querido. E todo o mal da humanidade é a resistência, porque é na desobediência que há o sofrimento. Deus não te quer ver sofrer. Deus não te quer ver chorar. Deus te fez com uma imagem conforme a semelhança dele, para que você fosse sal da terra e luz no mundo. Mas a nossa resistência nos impede, querido, de viver tudo aquilo que Deus tem. Então cutuca essa pessoa mais uma vez, diga para ela, saia da resistência. Abra o teu coração. Amém, amados? Era-lhe necessário passar por Jesus pontualmente, de uma forma linda. Faz algo que para ele era necessário. Ele não precisava, mas ele sabia que ali havia um coração que precisava de orientação. Sabe, Deus não quer muitas coisas de você. Ele quer apenas uma coisa: o seu coração. Ele está à porta batendo, mas se você não abrir, ele não pode entrar. A decisão sempre vai ser minha e vai ser sua. O nível que a gente vai caminhar de intimidade vai ser meu e vai ser seu. O seu nível de entrega vai determinar o seu nível de altitude, querido. E é maravilhoso a gente olhar alguém fluindo em Deus, como nós vimos aqui a Elai. Mas só ela e Deus sabe o nível das renúncias que ela teve que fazer. Só quem flui nesse rio sabe o nível de renúncias e lágrimas derramadas aos pés do Senhor. Mas quer ouvir uma coisa, queridos? É nesse lugar que a vida vale a pena. É nesse lugar que tudo faz sentido. Quer encontrar sentido para a sua vida? Quantos aqui querem encontrar verdadeiramente o sentido? Se entrega. Deixa Ele guiar você. Você vai ser o motorista, mas Ele é o GPS. Amém? Deixa Ele conduzir você pelos caminhos da verdade, pelas veredas da justiça, por amor do nome dEle. E aí, mesmo que você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque a vara e o cajado dEle vão te consolar. Você não vai temer os desafios da vida. Mas era necessário passar por Samaria. O próximo versículo, por favor. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Esse texto ele sempre me chamou muito a atenção, e eu já estudei ele algumas vezes. E a palavra Sicar significa falsidade. A aparência das coisas, aquilo que parece, mas não é. E a maioria das pessoas estão vivendo nessa circunstância, no lugar de aparências, mas não de verdades. Porque um lugar de verdade vai exigir de você, querido, muita rendição. Vai exigir de você se permitir ser confrontado. E eu vou falar uma coisa para você: ser confrontado às vezes não é gostoso, não.
Quando Deus apresenta para você aquilo que você acreditava como verdade, querido, só te resta uma coisa: chorar de vergonha. Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, que Ele nos conduz nesse lugar, que Ele é maravilhoso para nos ensinar. Ele não nos aponta, Ele não nos acusa, mas Ele nos ensina. Quer aprender? Você está no lugar certo. Amém, amados? Então, essa cidade chamava Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Próximo versículo, por favor. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Preste atenção aqui. Antes da mulher chegar, Jesus já estava lá. Antes de você chegar aqui, Jesus já havia preparado tudo para você. Ei, escute, querido, nunca será da terra para o céu. É sempre do céu para a terra. É sempre uma resposta que damos para tudo aquilo que já está pronto. Você não tem que pedir, você tem que se apropriar e agradecer, porque é teu direito e tua herança como filho. E é por isso que tudo começa na identidade. Você precisa entender quem você é, para saber o que você não é. Faz sentido isso para você? Vamos continuar então. Isso se deu por volta do meio-dia. Outra coisa que me chama a atenção: deserto, calor escaldante. Ninguém vai à beira do poço tirar água esse horário. Mas aquela mulher, e Jesus sabia, ela foi esse horário, porque ela se envergonhava. Ela se envergonhava da sua condição. Ela temia o que as pessoas diziam sobre ela. E quando a gente não tem a identidade restaurada, tudo isso acontece com a gente. A gente quer se esconder. A gente vai aos lugares onde as pessoas não estão. A gente não gosta de ser percebido. A gente não gosta de ser visto. Presta atenção. Passa o próximo versículo. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Olha só que interessante. Jesus se compadece, desce aonde ela estava, para que ela pudesse se identificar com Ele. Porque se Jesus não fizesse isso, Jesus é estratégico, ela não abriria o seu coração. Então Ele abaixou como humano, porque Ele estava com sede na sua humanidade, para revelar para ela a identidade de quem ela era. Faz sentido isso para vocês? Vamos continuar. Passa o próximo. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Olha só, sede e fome. E é interessante falar sobre isso, porque a Bíblia também nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai acrescentar. Sabe qual é o maior problema da humanidade? É buscar onde não pode encontrar aquilo que acredita que está faltando para si mesmo. Mas a Bíblia, como bússola e orientadora da vida de nós, os cristãos, nos ensina que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar o reino. E o reino, amados, não está fora. Você não vai encontrar em pessoas, em coisas, em títulos. Você vai encontrar dentro de você, porque Ele veio habitar em você. Nós cantamos aqui: existe um rio que flui do amor. Mas onde está esse rio? Dentro de você. Quando você estabelece um trono para Ele no seu coração, esse rio flui de dentro de você, porque aquele que se une ao Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas, queridos. Quem entende que está unido a Ele, quem entende que está nele, não é mais sedento, mas se torna alguém transbordante. Faz sentido isso aqui? Deus quer que a gente entenda ao ponto de transbordar. Você não tem que ter sede para buscar em outros. Eu falo muito isso, gente. Beber de rio é bom, sim ou não? Mas beber da fonte tem igual. Porque a água de rio, ela é meio parada, mas a água da fonte, ela jorra, ela é geladinha, ela é fresquinha, ela é maravilhosa, sim ou não? Deus tem dessa água para matar a sua sede. Amém, amados? E Jesus então desce para estar com essa mulher. Aqui fala que os discípulos haviam ido comprar comida. Passa o próximo, por favor.
A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Interessante, essa cidade de Samaria havia uma divisão, porque aonde não tem amor, a divisão, a contenda, a facção. Quando Jesus chega, tudo se alinha. Ele nos leva de volta ao Pai e nos faz nos unir uns com os outros. E isso tudo começa dentro da nossa casa, amados. Primeiro Ele nos leva a Deus, depois Ele nos trabalha em nós com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Depois Ele vem para a comunidade e começa a estabelecer esse poder através do amor, que é o poder da unidade. Quando você sabe que é um com Ele, te falta alguma coisa? Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: Deus e você é a maioria. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? A gente vive a vida no automático, e ao invés de parar, aquietar para saber que Ele é Deus, a gente sai fazendo. E aí a gente não para perceber quem está conosco. Porque se a gente começar: Pai, eu te louvo porque eu sei que o Senhor está comigo todos os dias. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor já ordenou os seus anjos ao meu respeito, e eles estão a me guardar por todos os meus caminhos. Pai, eu sei que sou tua filha e nada me falta, porque eu tenho o Senhor, e o Senhor jamais me faltará. E você começa a declarar a palavra, querido. Eu duvido você sair da sua casa da mesma maneira como você iniciou o seu dia. Só que a gente não prioriza isso. E aí vem as tribulações. Quando vem as tribulações, o que a gente faz? Só Deus. Aí a gente vai orar. Mas o que a gente deveria ter feito antes da tribulação vir? Porque aquilo que você fala conduz a sua ação. Então quando você começa a declarar a palavra, isso é oração. Você vai agir de acordo com ela, e as coisas vão fluir. Porque assim como é dentro, é fora. A justiça e a igualdade, assim como o homem pensa, assim é. Então você entrega os seus pensamentos, você entrega o seu coração, e você tem paz, a certeza da presença. Mas essa mulher não conhecia essa verdade. Essa mulher tinha sede. Essa mulher era carente. Essa mulher se sentia rejeitada. Passa o próximo versículo. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele receberia, e dele receberia água da fonte da vida. Presta atenção aqui, irmãos. Imagine uma mulher junto ao poço, segurando um cântaro vazio. Era essa a condição daquela mulher. Um cântaro vazio. Sua busca por água é semelhante à nossa busca por respostas. Todo vazio que existe dentro de nós, todos os questionamentos que ainda hão de ser respondidos, existem porque ainda não ouvimos dele a verdade que devíamos ouvir. Mas olha que interessante, muitos de nós carregamos cântaros vazios de expectativas não realizadas, decepções, feridas emocionais e inquietações. E por mais que tentemos saciar nossa sede em pessoas, coisas, títulos, nós não conseguimos preencher esse vazio interior. Só existe uma maneira de você ser cheio ao ponto de transbordar. E Deus não quer que isso aconteça no domingo, quando você vem para uma reunião de fé. Na quinta, quando você está num culto como esse de ensino. Deus quer que todos os dias das nossas vidas nós estejamos conscientes desse amor, dessa graça e desse favor. Porque quanto mais conscientes nós nos tornamos, mais transbordantes nós seremos. E sabe, queridos, quando nós estamos nesse lugar, mesmo que venha a tribulação, porque ela vem, nós temos desafios na vida, mas quando vierem, nós sabemos em quem temos crido. Será que diante das adversidades da vida, nós sabemos em quem temos crido? Será que realmente você pode, diante da adversidade, levantar as suas mãos e dizer: o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo? Será? Será que nós cantamos diante das adversidades?
Ou será que nós deixamos o medo assolar e tomar o nosso coração? Vamos continuar aqui juntos e vamos entender melhor o que Deus está querendo ministrar os nossos corações. A mulher samaritana, ela tinha um vazio, mas assim como todos nós, ela estava buscando algo para que pudesse realmente se satisfazer. E olha só, o significado do poço. O poço representa a sede por significado. Todo ser humano, ao nascer, ele precisa de pertencimento. Ele precisa saber o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E aí, se você não tem o significado para viver, você não tem motivo, você não tem razão. Só que você só encontra o significado, que é o propósito, quando você sabe quem você é. E aí, amados, enquanto a gente não encontrar a realidade de quem a gente é em Deus, a gente vai ficar rodando no deserto, sem ter respostas. Mas olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: Jesus é a resposta. Sabe por que Jesus é a resposta? A maioria aqui da congregação sabe muito bem, porque Ele é a expressão exata do amor do Pai. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua própria vida. Você não vai encontrar amor maior do que esse. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos, eles vão ser um reflexo do amor que você entende que recebeu do Pai. Mas se você não receber da fonte, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Então, o poço de Samaria representa a sede por significado. O poço onde a mulher estava representa os poços do mundo em que todos nós buscamos satisfação. Assim como ela, muitas vezes nós vamos a esses poços em horários solitários, tentando evitar olhares críticos. Quantas coisas, irmãos, nós fazemos e ninguém sabe, em busca de saciar o vazio que tem dentro de nós. Só que Deus, Ele sabe. E o mais interessante é que Ele sabe, e nem por isso Ele deixa de te amar. Ele sabe, e nem por isso Ele te julga. Ele sabe, e nem por isso Ele condena você. Mas Ele decidiu amar você. Sabe, queridos, uma das coisas mais importantes que eu aprendi nessa minha caminhada é que receber o amor de Deus significa receber o seu perdão. E eu só recebo o perdão de Deus quando eu me perdoo. E você não começa uma nova trajetória sem auto-perdão. Porque o perdão que eu dou a mim é uma expressão do amor que eu recebi do Pai. E eu só posso dar a você aquilo que eu tenho em mim. Faz sentido isso? Por isso que muita gente não consegue perdoar. Até fala que perdoou, mas continua ressentindo. E Deus sabe. Quando há ressentimento, a falta de perdão, a falta de fluência, e os céus ficam fechados. E nessa noite, Deus pede para que você olhe para o seu coração. Você realmente se perdoou por todas as vezes que, em busca de satisfazer os vazios da sua alma, você buscou em lugares que não devia? Você já se perdoou por isso? Porque Deus, Ele já te perdoou. Você pode receber essa palavra? Diga assim: eu recebo essa palavra. Então, assim como essa mulher, nós também estávamos ansiando encontrar algo que verdadeiramente nos completasse. Esse poço, ele é um símbolo da nossa busca insaciável por significado e propósito. E então descobrimos que essas coisas, o mundo, as pessoas, títulos, dinheiro, não podem preencher nosso profundo vazio interior. Querido, você pode buscar onde você quiser, você pode tentar provar para quem você quiser, mas enquanto isso não for verdade para você, você não vai se satisfazer. Isso precisa ser verdade para você. E aí, através de você, todos verão a glória de Deus. Amém? E olha só o que aconteceu com essa mulher. Passa o próximo versículo. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela não estava discernindo, ela não tinha consciência.
Ela não estava entendendo o que Jesus estava falando para ela. Mas Jesus, ele é paciente. Irmão, talvez você não esteja entendendo muito bem aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Mas se tem uma coisa que Deus é paciente. Porque Ele é a própria paz. E paciência é o conhecimento da paz. Deus não tem pressa. Ele deseja instruir e ensinar você. Mas é preciso que você deseje sair do raso. Até quando você não vai entender aquilo que Deus está falando? Até quando vai ser difícil para você interpretar as coisas que Ele está dizendo? Sabe, querido, só depende de mim e só depende de você. Eu me lembro que quando eu comecei a sentar na mesa com o Ricardo Costa, eu ficava maravilhada de ouvi-lo, e ele ia falando, e eu ia comendo aquelas palavras, eu ia bebendo do rio que fluía dele. E aí a gente começou a estreitar o relacionamento, e ele começou a frequentar a minha casa, e a gente começou a buscar juntos. E aí teve um dia que a gente teve uma troca, e eu falei, uau, agora está ficando bom, agora são 2 rios que fluem, e a fonte se estabelece. Sabe, amados, Deus deseja que você vá na profundidade. Você não foi feito para o raso. Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela, você não foi feito para o raso. A gente tem que ser raso quando está começando, irmãos, mas lidar com pessoas rasas é desafiador, sim ou não? Principalmente para mim que sou profeta, eu tenho um pouquinho de desafio. Para mim é um desafio lidar com pessoas. Eu até sou paciente, 1, 2, mas na 3ª vez, irmão, já fica desafiador, sim ou não? Você não entendeu ainda, irmão? Porque a gente vai caminhar, irmão, no nível de autoridade de acordo com nossa compreensão. É teu, é direito, é herança, mas você só vai desfrutar daquilo que você se permitir buscar. Não é sobre o que Deus vai fazer, é sobre o que você vai fazer com tudo isso que já está pronto, querido. A gente passa 4 anos dentro de uma faculdade, mas não passa 1 hora estudando a verdade. A gente gasta a vida em busca de coisas, mas não se rende diante da própria vida. Mas essa mulher teve um encontro. Passa o próximo versículo. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Ela estava, irmãos, na religiosidade, e Jesus queria mostrar para ela o reino. Jesus queria levar ela num nível mais alto. Jesus queria mostrar algo superior e excelente. E quantas vezes a gente está segurando o velho, irmãos, e não quer soltar? Jesus está assim, eu tenho algo novo para você, eu tenho algo maior, eu tenho algo melhor, solta. Você, não, eu conheço isso aqui, se eu soltar, como é que vai ser? Hoje Ele está pedindo para você soltar o cântaro. Solta o velho, solta os preconceitos, solta o que você aprendeu ontem. Deus tem mais para você, querido. Passa o próximo, por favor. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. A água que ela estava falando, o poço que os homens tinham aberto. Todas as vezes que você bebe daquilo que o homem pode te dar, daqui a pouco você está com sede de novo, meu irmão. Mas todas as vezes que você vai na fonte, aquilo te sacia. Aquela área não mais, você pode ter sede em outra área, mas aquela ali foi satisfeita. E quando nós iniciamos hoje, ele falou para mim assim: eu me apresentei como pai para você, porque Deus é pai do seu espírito. Jesus se apresentou como marido para sua alma, mas se prepara. Eu falei isso para o meu marido: o Espírito Santo está chegando e você vai entender o que é teu melhor amigo. Eu disse: Espírito Santo, como eu preciso de ti como meu melhor amigo. Em que nível você está, irmão? Você já entendeu a paternidade? O seu espírito já está consciente dessa verdade? A sua alma já encontrou o marido, Jesus? Irmãos, quando ele falou para mim que o marido que eu sempre sonhei era ele, eu caí de joelhos no chão e eu disse: Jesus, eu estava esperando a transformação do meu marido. E ele falou: não, filha, você não tinha entendido nada.
maioria ainda não entendeu o que Deus está fazendo, irmão. É sobre coisas espirituais. E só discerne coisas espirituais aqueles que são espirituais. E aí eu te pergunto, você é o que, irmão? Espiritual, emocional ou carnal? Quem é você? Como você discerne? Talvez, irmão, eu ainda não estou entendendo. Está tudo bem, irmão. Só que não para nisso. Tem profundidade de Deus para você. Assim como Ele tem se revelado a mim por graça e bondade, Ele deseja se revelar a você. Ele não escolhe um por ser mais bonitinho. Ele não me escolheu por causa dos meus cabelos loiros e dos meus olhos azuis. Ele escolheu a mim e a você. Mas Ele vai se revelar para quem buscá-lo de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis. Irmãos, eu tenho dito aqui para mim, para vocês, para mim não tinha outro jeito. Ou eu buscava nele, ou eu estava no Bezerra de Menezes, irmãos. Porque eu não tive paternidade. O segundo P da minha vida, os dois outros P's da minha vida abusaram de mim sexualmente. Aí me casei buscando no marido que me faltava. Me lasquei, obviamente, irmãos. Até que Jesus chegou. E aí o processo de cura começou. Deus como Pai, Jesus como marido, e agora o Espírito Santo se apresentando como meu melhor amigo. E eu desejei tanto isso, irmãos. E eu estive em tantos lugares, e eu busquei em tantas pessoas, até que eu entendi que só na fonte você vai ter o que você precisa. E quando você está na fonte, você vai transbordar em outros e vai revelar Ele a outros, amém? Continua. Passa o próximo, por favor. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios. Irmãos, você não é uma lagoa de água parada. Para de ficar ressentido com as situações. As situações que sobrevêm na sua vida é para mostrar para você que você colocou expectativa. E expectativa é véspera de frustração. Toda vez, irmão, que você fala, agora arrumei a amiga da minha vida, agora arrumei o marido da minha vida, agora o emprego da minha vida, você está lascado, irmão. Porque você colocou expectativa. Você tem que ficar sobre a perspectiva de Deus e permitir que Deus conduza você. E aí sim, nesse lugar, você vai experimentar o melhor que Ele tem para a sua vida. Amém, querido? Aí você não vai mais se ressentir. Aí você não vai mais se alimentar de entulhos que você deixou cair no seu coração. E nessa noite eu pergunto para você, querido, como é que está aí? Está fluindo a fonte? Está jorrando? Já liberei todo o meu passado. Eu já perdoei os meus ofensores, já entendi que todos eles foram a soma para me trazer até aqui, está tudo bem. Eu não estou mais sendo enredada, porque Paulo nos ensina a olhar para o autor e consumador e deixar todo o embaraço para trás, irmão. Porque enquanto a gente estiver embaraçado, a gente não vai avançar. Você vai ficar cansado, você vai se sobrecarregar e você não vai avançar, irmão. Deus não te quer paralisado. Deus te quer crescente. Porque ou a gente está crescendo ou a gente está morrendo, irmão. Mas tem gente que insiste em ficar embaraçado nas coisas do passado. Solta essas amarras, pelo amor de Deus. Libera. Porque tudo foi como tinha que ser. Você não pode mudar o que passou. Para com esse negócio. E se fosse isso? E se fosse aquilo? Não existe em si. Você não pode voltar lá e mudar. O que você pode é mudar a sua forma de ver aqui. Faz sentido isso para vocês? Passa o próximo, por favor. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E aí, gente, algo agora interessante acontece. Presta atenção. O encontro com Jesus é a revelação do que aquela mulher realmente precisa. Mas para que aquela mulher se aproprie dessa verdade,
a primeira coisa que ela precisa é reconhecer que ela estava colocando a expectativa no lugar errado. Tem muita gente que não consegue reconhecer. Está esperando que o marido seja a fonte, que os filhos sejam a fonte, que o emprego, o título, o sucesso seja o que vai saciar. Mas eu estou aqui para te dizer que só existe uma fonte que pode matar a sua sede, e ela se chama Jesus. E a hora que você bebe dessa fonte, tudo vai fluir na sua vida. Teu casamento vai fluir, tua família vai fluir, teus negócios fluirão, tuas finanças fluirão, meu irmão. Sabe por quê? Porque agora você está no lugar certo, você está alinhado com a verdade. Amém, amados? E agora essa mulher, ela é confrontada por Jesus. Verso 15, coloca para mim. Já passou? 16 agora. Ele lhe disse: vá, chame o marido e volte. Imagine você no lugar da mulher samaritana. E o seu cântaro vazio. Qual é o vazio que está aí dentro? Para a mulher samaritana, ele disse: vá e chame o seu marido. E para você, o que ele diria? O que está vazio aí dentro ainda, irmão? O que quando você olha para dentro de você parece que está faltando? Que ainda não há satisfação. O que está incompleto ainda dentro de você? Feche os seus olhos por um instante. Porque Ele é a própria verdade, irmão. Ele é a luz. E só por meio do nosso reconhecimento e da nossa entrega, Ele pode trabalhar no nosso coração. O que ainda está vazio aí dentro? Qual seria o confronto de Jesus com você nessa noite? O que você teria que entregar para Ele? Olha a resposta da mulher. Passa o verso 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. Essa mulher estava no 5º marido. E o que ela tinha não era dela. Essa mulher estava buscando nos homens, porque ela tinha uma carência emocional. Qual é a sua carência, irmão? Qual é a área da sua vida que você ainda vê em necessidade? Que parece que nada supre. E quer ouvir? Nada vai suprir. Porque só Jesus pode satisfazer a sua alma. Ele é a luz, Ele é a verdade, que nos liberta, nos transforma. Para de olhar para as pessoas, para de procurar. Gente, mulheres procuram tanto no marido, eu sei. Homens esperam da esposa, eu sei. Aí a gente cria os filhos e espera que os filhos... Olha, gente, isso é tão comum, colocar expectativa. Aquilo que eu não fui, aquilo que eu não fiz, é até injusto com os nossos filhos, porque eles têm o direito que nós tivemos de escolher e decidir. E nós precisamos confiar naquele que nos chamou e é fiel para cumprir. Toda expectativa é véspera de frustração. Tem mães que criaram as filhas, e aí as filhas começam a errar, porque errar faz parte do processo de aprender. Mas não significa que nós somos os nossos erros. E quando esses pais que colocaram expectativas nos filhos olham para os erros dos filhos, eles se frustram e se sentem culpados.
Deus, ao olhar para você, mesmo você fazendo escolhas erradas, Ele não se sente culpado por isso. Sabe o que Ele fez? Ele enviou Jesus, Ele te instrui, Ele te ensina, mas Ele dá liberdade para você fazer as suas escolhas. Você pode aplaudir Jesus? Quando você dá liberdade, significa que você está confiando naquele que te prometeu. Só que quando a gente olha por vista, a gente tem medo do que está acontecendo. E você tem medo ou você confia? Passa o próximo, por favor. O fato é que você já teve sim, que o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O que você falou aí no seu coração para Jesus é verdade, irmão? Será que você ainda está colocando expectativa? Mas essa mulher, quando Jesus revelou os detalhes da vida dela, ela não se escondeu, ela se rendeu, ela falou: é verdade, Jesus, eu não tenho marido. E quando Jesus fala para ela: disseste bem, porque o que você tem não é teu. Ela não questionou, ela não se justificou, ela não se escondeu, ela reconheceu. Deus não tem problema com os nossos erros, irmãos. Deus tem problema com a nossa arrogância. Quando a gente não reconhece, quando a gente não se rende, quando a gente não se permite ser curado. Porque Ele sabe o que você precisa, assim como Ele sabe. E não adianta você ou eu tentar sondarmos o nosso coração. É Ele quem precisa nos sondar e nos mostrar. Faz sentido isso, irmãos? Quantos aqui estão dispostos? Diga assim: Jesus, eu estou disposto a me render completamente à sua vontade. Faz de mim o seu querer. O pessoal da música pode subir aqui, por favor. Sabe, queridos, quando essa mulher, ela reconhece, ela entende que Jesus estava mostrando para ela os vazios da alma dela. E quando essa mulher reconhece o que estava vazio na alma dela, ela deixa o cântaro. O problema, irmãos, é que quando a gente não reconhece, a gente continua com o cântaro vazio. E aí a gente quer beber do poço, sendo que existe uma fonte. Você não precisa ficar bebendo de poço, irmão. Você pode beber da fonte. E olha só, o cântaro vazio são áreas onde nós buscamos satisfação nas coisas que não duram. E Jesus não apenas revela o vazio, mas também preenche o vazio. Porque nada que Jesus nos confronta é para deixar da maneira como estávamos. Presta atenção, irmãos, Ele é maravilhoso, só que Ele não pode fazer se nós não permitirmos. E a permissão é quando você reconhece, é quando você se joga no chão. Eu me lembro que lá atrás, no início da minha trajetória, quando eu comecei a ter desafios com meu filho adolescente, Deus começou a me pegar de jeito e me ensinar algumas coisas muito importantes e pontuais sobre isso. E Ele ministrou no meu coração dizendo assim: filha, se eu te levasse para o céu e lá tivesse uma prateleira de várias crianças, você escolheria o seu filho? E aí, claro que sempre que Jesus te faz uma pergunta, dificilmente você tem a resposta, irmão. Porque na verdade Ele quer que você pare para pensar. Ele quer que você permita que Ele olhe para dentro do seu coração. E eu disse assim: Senhor, a gente nunca sabe, né? Tu sabe, Senhor. Tu sabe, Senhor. Ele disse assim: por quê, filha? Se você escolhesse um outro filho na prateleira, iria significar que você está querendo se safar. E que em nenhum momento você está pensando nele, mas somente em você, na sua reputação, no que as pessoas vão pensar de você, no que as pessoas vão falar de você. Quer saber de uma coisa, irmãos? Você tem que sair desse lugar. Não importa o que vão falar ou o que vão pensar. O importante é o que você sabe sobre o que Deus tem para a sua vida. Escute, isso que você está passando não é o fim da sua história, é apenas parte dela. O fim já foi determinado por Deus, seja no seu casamento, seja com os seus filhos, seja no seu trabalho, seja onde for, meu irmão. Só que se nós não reconhecermos, Senhor, porque será que era só eu que questionava? Será que quando
você olha para dentro de você e você ainda encontra esses vazios? Será que você também questiona? Mas esse poço era de Jacó. Será que o Senhor pode me dar água para beber? Como assim? Como é que está o nosso coração, meus irmãos? Você está com sede? Vinde, bebei, vinde, comei, diz o Senhor. A mesa é para os filhos, queridos. Na mesa tem um banquete. Ei, amados irmãos, só que senta à mesa quem tem comunhão, tudo em comum com Ele. Quando há questionamento em nós, ainda não nos vemos como Ele nos vê. Quando a gente ainda quer se safar, significa que a gente ainda não entendeu que tem um Salvador. Quando a gente procura fazer com as nossas mãos, manipular os resultados, significa que a gente ainda não entendeu que aquele que começou é fiel para completar até o fim. Irmãos, em nome de Jesus, Deus vai trazer uma unção nova sobre essa igreja. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu tenho dito, e vocês sabem, essa é uma igreja escola, e todo o grande avivamento veio através do ensino, porque Jesus veio formar discípulos. Ele veio instruir uma alma que estava caída, carente, confusa. E quando Ele chega, Ele é o verbo vivo que nos direciona para a verdade. Ele nos acultura com a verdade celestial. E a verdade, irmãos, é que nós não somos vazios. Ele nos preenche de tudo aquilo que nós precisamos. Mas enquanto nós não nos permitimos, ainda que isso é verdade, essa verdade não é verdade nas nossas vidas. Se coloque de pé. Mas essa mulher, ela deixou o seu cântaro, querido. Ela entendeu que Jesus estava falando com ela. Ela deixou os vazios, a carência, e foi cumprir a vontade do Pai. Quanto tempo eu fiquei presa, irmãos? Se quer subir aqui para falar a palavra, meu marido dizia, me ajuda, e eu dizia, eu não. Isso aí é com você. Sabe por quê? Medo da aprovação. Você está com medo do quê? Luz é para brilhar. E você não brilha para você, você brilha para iluminar outras pessoas. A mulher samaritana, curada da carência, se tornou uma grande missionária. Ganhou uma cidade todinha. Irmãos, quando Ele sacia os vazios, você para de correr atrás do vento. Você passa a viver com significado e propósito, porque você é abençoado. Coloca para mim Efésios 1. Mas se você ainda não se vê assim, você vai buscar aquilo que você acredita que te falta. E aí frustração, decepção, feridas emocionais, desavença, facção, confusão. Mas olha o que a Bíblia nos diz. Efésios 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Efésio, próximo. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a entender essa verdade. A vocês graça e paz. Ei, queridos, quanto mais graça, mais paz você tem em teu coração. A água viva representa a graça, a verdade, o amor de Deus. A única coisa que pode saciar a sua vida. Nada mais pode satisfazer tua alma. Passa o próximo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Ei, amado, você é abençoado com todas as bênçãos, não é com algumas. Mas se você não se vê assim, você se vê carente. E é aqui que mora o perigo, irmãos, porque a gente vive buscando.
e não encontrado. Cansado, sobrecarregado. Aí Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para a sua alma, que tem buscado no mundo, nas pessoas, em títulos e em coisas. Eu tenho a solução. Eu sou a graça, eu sou a verdade, eu sou a justiça de Deus para você. Olha só, e ele continua: abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Próximo. Porque Deus nos escolheu nele. Por que você acha que você não é ninguém? Você é escolhido dele. Ele sonhou com você. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não faz nada meia boca. O que te fez achar que você é meia boca foi as situações que você viveu de injustiça. Mas graças a Deus que nele somos a justiça de Deus em Cristo. Ei, irmãos, equidade, igualdade, assim como ele é, somos nós também nesse mundo. Somos filhos, somos amados, somos eleitos. E mais, ele disse que obras maiores, ei, rachagarabalaias, nós faríamos no nome dele, irmãos, maiores. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele fez coxos andarem, surdos ouvirem. Imagino que um homem e uma mulher que entende quem é pode fazer no nome dele. Pode cantar, Eli, por favor. Ele te fez para ser santo. Sai disso tudo que parece, irmão. Ser santo é ser separado do que parece. Para de olhar para o mundo. Para de olhar para as pessoas que estão: ah, mas fulano está dando certo no mundo, será? Deixa o tempo passar que você vai ver quem vai dar certo e quem não vai, irmão. Porque nem tudo aquilo que parece é. Escute o que eu estou falando para você. Nem tudo que parece é. E nunca outrora nós vivêssemos num mundo de aparência como hoje. Porque no Instagram eles mostram o que eles, mas a realidade Deus sabe. Feche os seus olhos. Mas você foi chamado para ser santo. Pode reconhecê-lo? Você pode se render a ele? Você pode entregar o cântaro vazio, ou os cântaros que ainda estão vazios nessa noite? Você pode dizer para ele: Jesus, essa área aqui, eu estou precisando ser saciado. O Senhor pode me saciar, Jesus? Nome que é sobre tudo, sendo fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Então entrega para ele. Eu sou É teu, dele. Você é dele mesmo? Então levanta as suas mãos. Porque se você é dele, irmãos, nada te falta. Ele cuida de você. Ele provê a sua vida. Ele protege você. Ele cura você. Ele te aceita. Ele te ama. Deixa ele preencher. Deixa ele te curar. Digno desta canção, só tu és Senhor. Se houver ressentimento, deixa ele tirar. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Libera o passado, irmão, libera. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Abre mão da religião. Recebe o reino, que não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Fonte da salvação, só tu és Jesus. O reino está dentro de você. Digno da minha vida, tu és Jesus. Veja a fonte fluir de dentro do seu interior e beba das águas da fonte da vida.
Você é cheio quando você transborda. Então transborda na vida de alguém aí. Começa a orar com essa pessoa. Deixa Deus fluir. Aquilo que a gente quer pra gente, a gente oferece para o outro irmão. Deixa fluir, deixa fluir. Espírito, tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Tens liberdade aqui. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Deixa ele abrir os teus olhos espirituais. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável. Não há ninguém como tu, Jesus. Nada se compara a ti. não há ninguém como meu amado. Mostra quem tu és e enche. Escute. A palavra de Deus para você. Está chegando o momento. E de sedentos, nós vamos passar a canais de águas vivas. Rabagarabachore. Se você crê nisso, começa a orar em outras línguas aí. Eles foram cheios em Atos, quando eles abriram a boca e começaram a orar. Quando você edifica a sua fé santíssima, querido, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito ora de fato. Porque o grande desafio é fazer com que a consciência tome o governo da alma. A batalha na mente. Isso. Seja cheio, cheio. Cura, Senhor. Tu és a fonte, Cura, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
Tira os olhos do mundo, olha para dentro. O amor não está fora, está dentro. O reino não vem de forma aparente. Não, irmãos. Não é aquilo que parece. Não são estruturas. Não são aparências. Eu e você somos a eclésia. E Ele precisa nos encher ao ponto de que transbordemos. Porque Ele nos chama para fora. Mas primeiro nós precisamos olhar para dentro. Nos encher dessa verdade. Saciar a nossa fome, a nossa sede de justiça. Irmãos, em nome de Jesus, coisa boa na vida é se libertar daquilo que passou. Coisa boa na vida é entender que tudo é como deve ser e deixar o passado para trás. Entender que eu não poderia ser quem eu sou se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não podia fazer o que eu faço se eu não tivesse enfrentado os desafios da vida que eu enfrentei. E sabe, quando eu olho para trás, eu honro a minha história. E eu só consigo honrar a minha história porque eu honro os meus pais. Mas você não conhece o seu pai. É verdade. Você foi abusada pelo seu padrasto. É verdade. Deus planejou isso para você? Claro que não. Mas a ignorância nos levou a isso. Porém, a graça de Deus me alcançou. E quando a graça me alcançou, irmãos, a compaixão dele tomou o meu coração. E eu pude ter compaixão daqueles que me ofenderam. E eu pude olhar que cada um deles, de alguma maneira, também se sentiam injustiçados. E por causa disso, repetiram. Eles não conheceram a Jesus. Mas eu, por bondade e graça, sim. Você conhece a Jesus? Então levante as suas mãos. Olhe para a sua história agora. Honra a sua história. Davi não poderia ser quem é se não tivesse passado por tudo que passou. Honra a sua história. Honra a sua história. Seja grato por tudo que você viveu. Hoje, quando eu olho para as pessoas que Deus me permite alcançar, eu digo: Pai, eu te dou graça até mesmo pelos abusos, pelas traições. Eu entendi que através do sofrimento que nós somos aperfeiçoados para entender o que realmente é o amor. Porque quando eu olho para Jesus, Ele não tinha pecado nenhum, mas Ele se fez pecado. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelos nossos pecados. O castigo que era nosso foi sobre Ele, para que nós pudéssemos ter paz. Tem paz aí, irmão? Tem paz aí? Coloca a mão no teu coração. Tem paz aí? Então libera o passado. Coloca tudo na cruz. Coloca tudo na cruz. Tudo na cruz. Cântaros vazios serão liberados nessa noite, em nome de Jesus. Coloca na cruz, irmãos. Foi por você que Jesus foi moído, mas também foi por esses que te ofenderam. Porque assim como você não sabia de muitas coisas, eles também não. Mas a luz brilhou em meio às trevas, e as trevas não derrotaram a luz. Caos estão sendo organizados aqui. Corações que estavam um verdadeiro caos, emoções que estavam em frangalhos, Deus está organizando aqui em nome de Jesus. Ele é a fonte do amor,
Receba o amor, em nome de Jesus. E aplauda.